O Renault Kardian estreou no Brasil em março de 2024 com a promessa de inaugurar uma nova fase da marca no país. O modelo, que tem produção nacional em São José dos Pinhais, no Paraná, veio bem resolvido. Tanto que, no qual, ao contrário de 2024 da Autosport, ele ganhou na categoria de SUVs compactos. Mas quais são as razões? É isso que eu vou te contar hoje. O Kardian traz boas armas para enfrentar os rivais, que são Fiat Pulse e Volkswagen Nivus. Tanto que no comparativo, que foi tema da capa da edição 701 da Autosport, ele saiu como vencedor. O SUV está disponível em 3 versões, que partem de R$ 112.790 e chegam a R$ 132.790. O preço da versão topo de linha, a Premier, que é a que está aqui do meu lado. O SUV da Renault tem um design bem moderno. Eu mesma recebi diversos elogios nesse tempo que eu passei de teste com o Kardian, mas eu não vou falar sobre isso hoje. Logo de cara, vamos ver o motor, porque é um dos pontos de destaque aqui no SUV. Bom, ele é feito sobre uma nova plataforma, a RGMP, e também traz um conjunto motriz inédito com um novo motor 1.0 Turboflex de 3 cilindros que rende 125 cavalos de potência e mais de 22 kgfm de torque. Com isso, é um motor de 1 litro com o maior torque do mercado brasileiro. Já o câmbio é de dupla embreagem e 6 marchas, mas daqui a pouco nós vamos falar mais sobre ele. Em termos de dimensões, o Kardian tem 4,12 metros de comprimento e 2,60 metros de entre-eixos, mas as outras medidas vão estar aí na sua tela. Com isso, tem espaço traseiro satisfatório. Como vocês podem ver, eu estou aqui no banco traseiro. O banco do motorista está ajustado para a minha altura, que é de 1,60. E eu tenho bastante espaço aqui nas pernas e também para a cabeça. Mas o legal é que a parte traseira do Kardian, ela comporta até pessoas de maiores estaturas. A única questão é que não tem saída de ar-condicionado traseiro. É uma coisa que poderia estar presente aqui, mas não está. Mas temos 2 saídas USB-C para auxiliar no carregamento de celulares aqui atrás. E antes de mostrar para vocês o que tem de interessante e não tão interessante na parte da frente da cabine do Kardian, eu vou falar de porta-malas. Bora lá comigo! Bom, vamos abrir aqui a tampa do porta-malas para mostrar para vocês que são 358 litros de capacidade. Não é o suficiente para bater os rivais, mas mesmo assim traz um compartimento razoável para levar bagagens. A única questão que eu queria falar é essa alça aqui que você puxa para fechar o porta-malas. Ela parece ser um plástico menos rígido, sabe? Então parece que em algum momento você vai puxar e ela vai acabar cedendo um pouco, mas também não é uma grande questão, você consegue fechar o porta-malas normalmente. Mas antes de dar continuidade nesse vídeo, eu paro aqui para pedir para você se inscrever no canal da Autosport, se você ainda não é inscrito, e também ativar o sininho de notificação para saber toda vez que nós publicarmos um vídeo aqui no canal. Bom, pessoal, estamos na cabine do Renault Kardian. Logo de cara eu quero mostrar para vocês a chave, que tem esse formato cartão aqui, né? Ela é de aproximação. Então, assim que você está chegando perto do carro, ele já destrava automaticamente, você não necessariamente precisa acionar os comandos aqui da chave, e ela precisa estar presente no carro para que a gente consiga ligar aqui no botão Start Stop. O carro, ele tem muitos pontos positivos, como por exemplo o acabamento. O Kardian se destaca em relação a outros produtos nacionais da Renault com um bom acabamento, mesmo tendo plástico. Aqui a gente tem uma parte soft touch, essas costuras laranjas bem bonitas, os bancos que tem esse formato que abraçam o condutor, então você consegue dirigir confortavelmente. A única coisa, a gente tem ajuste de altura e profundidade aqui no volante, mas essa coluna de direção ela é um pouco confusa, assim, digamos. Por quê? Quando você aciona aqui a alavanca para fazer o ajuste, o volante despenca. Então você precisa segurar um pouco, ele é um pouco mais pesado, então você precisa segurar aqui para achar a melhor posição para dirigir, mas nada também que seja muito difícil, tá? Mas é uma questão que eu queria mencionar para vocês. Outro ponto positivo no Kardian é a lista de equipamentos.
nós temos recursos como, por exemplo, alerta de ponto cego, alerta de colisão frontal com frenagem de emergência, controle de cruzeiro adaptativo também é um recurso presente no SUV da Renault. E esses recursos fazem com que o Kardian dispare na frente dos rivais que não têm uma lista tão completa de equipamentos, tá? Mas não é porque estamos falando as razões positivas para que o Kardian ganhe esse qual comprar da Auto Sport que nós não vamos falar também o que faltou aqui no SUV. Um exemplo é a central multimídia de 8 polegadas. É simples de mexer, mas eu não achei que ela tem uma qualidade tão boa assim na tela. E eu confesso também que eu tive dificuldade muitas vezes de conectar no Android Auto sem fio. Então, muitas vezes eu precisei conectar por fio e só assim deu certo para eu conseguir ativar o Android Auto na central multimídia, mesmo tendo recurso sem fio. Outra coisa é que a Renault manteve os controles de áudio no famigerado comando satélite, que não é nada prático, então seria interessante trazer uma solução nova aqui para o Kardian. E por fim, eu vou falar um pouco dessa manopla de câmbio. Por quê? Nós temos aqui a ré, o neutro e o drive. O P tá aqui como um botão, então ele não faz parte aqui da manopla. E você consegue, tá dirigindo, você consegue facilmente mudar aqui, para cima você coloca na ré, para baixo você coloca no drive. Só que eu tive uma certa dificuldade de encontrar o ponto para colocar no neutro, por exemplo. Em tese, seria só você colocar, dar um toque um pouquinho mais leve para cima, sabe? Ou para baixo. Só que essa mudança não acontecia. E aí que eu fui perceber que você precisa empurrar e segurar um pouco para entrar no neutro. Então foi uma coisa que me incomodou um pouco. Mas enfim, é algo que não é tão interessante aqui no Kardian. Mas é um carro que tem uma lista boa de equipamentos, botão start-stop, freio de estacionamento eletrônico, que pelo valor de R$ 132.790, né? Se justifica. A gente tem os comandos aqui de ar-condicionado digital. Eu gosto quando não fica integrado na central multimídia, que eu acho mais fácil de mexer enquanto a gente está dirigindo. E também temos saída USB e USB-C. No geral, é um carro bem interessante por dentro. Bom, pessoal, estamos a bordo do Kardian para entender como que esse conjunto motriz se comporta na direção, esse 1.0 Turboflex e o câmbio de dupla embreagem e 6 marchas. E uma coisa que eu posso falar logo de cara para vocês é que o condutor encontra boas respostas de aceleração no volante do Kardian. É uma direção muito confortável e eu queria falar um pouco mais sobre essa caixa de câmbio. Ela é banhada a óleo, então é um alívio, porque evita esses trancos nas trocas de marcha e também faz com que o dono tenha que visitar menos a oficina, né? É uma solução, já que nós tivemos outros exemplos com esse tipo de transmissão que não deram tão certo assim, como por exemplo o Ford Power Shift e também o Volkswagen DSG, que eram caixas secas, né, entre aspas. É algo interessante, é uma solução e se comporta muito bem no carro. Mas além do bom desempenho, o Kardian também se destaca pelo consumo. Na medição da Auto Sport com etanol, o carro fez 10,1 km por litro na cidade e 11,6 km por litro na estrada. São boas médias, inclusive médias maiores do que as divulgadas pelo Inmetro. Vai estar aí na sua tela os números tanto com etanol quanto com gasolina. Um detalhe que eu queria falar também, que é um destaque positivo, é a suspensão bem acertada aqui no Kardian. A única coisa é que dependendo do solo, você sente um pouco do tranco, do atrito na cabine, mas não é nada que incomode muito. Mas algo que é visível é a melhora em relação a outros modelos da Renault, como por exemplo o Duster. O Kardian, o salto de melhora no conforto do Duster para o Kardian é significativa, então é algo que a gente precisa reconhecer. É interessante fazer essa comparação até para entender essa melhora que o Kardian traz para a linha da Renault, né? Traz esse novo conjunto,
esse ajuste de suspensão mais eficaz, também mais tecnologia. Então, é bem interessante. Ó, eu vou dar uma aceleradinha aqui com vocês, ó. O carro responde muito bem, então realmente é um ponto positivo aqui. E, como eu falei, é o motor de 1 litro com o maior torque, né, do mercado brasileiro. São 22,4 kgfm de torque. Dados bem legais. O Kardian chega com custos de manutenção atraentes para o mercado. Sua cesta de peças é mais baixa em relação a outros SUVs compactos, principalmente os rivais, o que é um ponto alto. A cotação de seguro é competitiva, embora as revisões sejam mais elevadas. Mas mesmo assim, o Kardian tem bom desempenho, consumo interessante e qualidade. Aliás, os preços também auxiliam na escolha da compra. São pontos que justificam o Renault Kardian ser o grande ganhador do qual comprar da Auto Sport 2024 na categoria de SUVs compactos. Mas e aí? Eu quero saber agora se você levaria um Renault Kardian para a sua garagem. Então, deixa nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo se você gostou. É isso, muito obrigada e até a próxima!